E aí galera, beleza? Hoje aqui eu vou fazer mais um vídeo para vocês, vou fazer um review aqui do Militech A1. Para quem não sabe, ele é um condicionador de metais para carro. Na verdade, ele é um condicionador de metais para vários segmentos, para indústria, para qualquer peça mecânica, ele é utilizado, né? Ele é colocado junto com o óleo do motor, ele serve como um condicionador de metais, ele não é um aditivo, né? A fabricante considera ele como um condicionador de metais, está definido aqui no nome da embalagem. Eu vou estar mostrando umas imagens aí do produto, aplicando também. E hoje eu resolvi fazer um relato sobre a experiência que eu tive com ele na outra vez que eu utilizei, alguns anos atrás, quando a embalagem nem era assim, era a embalagem antiga, e vou fazer o relato sobre isso. Eu estou passando aí para vocês uma imagem onde eu estou mostrando um aplicativo que eu uso de registros, onde eu registro todos os abastecimentos que eu tive no carro desde zero. E lá mostra que aos 12 mil quilômetros eu coloquei Militech na época e o consumo melhorou muito depois disso. E agora com 41 mil quilômetros eu vou estar colocando de novo, porque eu percebi que baixou o consumo do carro, é um Up TSI. E depois dessa aplicação eu vou fazer uma média de novo, depois qualquer coisa eu faço um vídeo. Mas hoje eu vou estar explicando mais sobre o produto em si e vou estar mostrando como aplicar ele também. Ele é um condicionador de metais. Como é que ele funciona? A princípio, de uma forma leiga, ele é como se fosse um condicionador de cabelo, vamos dizer assim, só que para metais. Tu vai botar ele no motor, ele vai criar uma capa protetora em todas as peças mecânicas dentro do motor, e essa capa ela não vai descer quando o óleo esfriar, porque quando o carro ele fica parado, desligado, o óleo desce, e causando uma parte do motor ficando sem óleo. De manhã, quando você vai ligar o carro, nos primeiros segundos ele vai funcionar sem óleo em cima, porque tem uma bomba que puxa o óleo para cima e vai espalhar o óleo para todo o carro, né? Nos primeiros segundos o óleo ele é espalhado lá para cima, só que enquanto o motor está frio, o óleo ele é mais viscoso e ele não lubrifica tão bem. Então a utilidade desse cara, né, nisso, ele beneficia muito a partir da frio, porque ele mantém essa capa protetora na parte superior do motor, né? E quando você vai ligar o carro, ele já vai ligar como se ele tivesse lubrificado na parte de cima. E o produto promete reduzir bastante o desgaste do carro nessa partida frio, que é quando acontece geralmente de manhã, e que, de acordo com estudos, 80% do desgaste de um motor é feito durante a partida frio, porque o carro ele funciona muito melhor e lubrifica muito melhor quando ele está quente já em funcionamento. Então esse é vamos dizer assim, o principal ponto positivo desse cara aqui, que ele faz isso, né? Ele promete e tem vários vídeos na internet que mostram que funciona. Tem até vídeo de carro andando sem óleo só com esse aqui e que não estragou. Tem umas polêmicas aí envolvendo a composição dele, que ele pode estar contaminando o óleo de alguns carros. Isso tem especialistas dizendo que é mentira, tem especialistas dizendo que é verdade, mas eu já apliquei no meu carro uma vez, melhorou muito o consumo dele. Eu percebi que ele ficou com um pouco mais de potência, o motor ficou mais solto. Então, assim, eu apliquei, faz 30 mil quilômetros isso, eu estou colocando de novo. Eles recomendam pôr a cada 20, mas eu coloquei uma vez, nem pensei mais em colocar, mas como diminuiu o consumo agora aumentou, eu vou estar colocando de novo. Então, estou passando aí algumas imagens, eu estou abrindo ele aí. Tem que cuidar muito com falsificação, tá? Tem muita gente que compra falsificado e fala que não muda nada, não tem nenhum resultado. Assim, a minha experiência, você coloca ele no carro, tu sente diferença, na hora. Tu liga o carro, o barulho muda, o ronco muda, não tem como contestar que tem diferença. O problema é que tem gente que compra falsificado, tem gente que reaproveita a embalagem, recicla e coloca óleo de carro normal e vende como se fosse novo. Então, assim, a embalagem antiga, que caso alguém for comprar, para saber se é original, o lacrezinho, o óleo que tem dentro dele, o Militech em si, quando passa naquele lacre tem que ficar roxo. Aí tu sabe que é original. E nesse aqui ele tem um lacre, eu vou estar mostrando aí, é um lacre bem elaborado que tu vai puxando e ele vai abrindo em aspiral. Então, se você comprar um desse e for colocar no carro, tem que verificar se ele é original mesmo, tá? Porque tem muita falsificação. Eu estou botando o link aqui, eu comprei na Amazon, de um fornecedor que eu vi que é confiável, tem muita avaliação positiva, entregou em um dia frete grátis. Então eu vou estar botando o link aqui embaixo caso alguém queira comprar. Paguei cerca de R$60 nele,
Mais barato que na última vez, 4 anos atrás eu paguei 80 e pouco numa loja aqui na cidade. Por medo de comprar falsificado, eu comprei numa loja aqui conhecida, né? Mas daí eu achei esse link aí que eu vi que é confiável. Aplicando ele, a gente tem que fazer o quê? Ele tem 200 ml, então o ideal é tu colocar o óleo, quando for trocar o óleo, botar 200 ml a menos de óleo e mais isso aqui. Mas caso você for colocar esse aqui depois e adicionar por cima, também não tem problema, tá? Vai ficar um pouco acima, não é o ideal, mas eu fiz isso na outra vez e não tive nenhum problema. Eu tô fazendo isso agora também. Eu vou estar vou passar rapidinho aí para vocês a partida do carro, né? Ligando antes de colocar. Já estava meio quente o motor, eu tinha ido almoçar com ele. E vou estar ligando ele depois de colocar, né? Talvez vai dar alguma diferença de ruído ou não. O motor já estava meio quente, então talvez não vai ter tanta diferença. O principal benefício dele é na partida frio, tá? Então eu vou estar colocando aí o teste para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode botar no comentário aí que eu vou responder, tá? Fechou? Valeu! Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês agora o aplicativo Drivo, que é esse cara aqui, ó. Ele é um aplicativo para celular. Ele serve para tu gerenciar os gastos que tu tem do teu carro. Empresas elas podem usar para quem está dirigindo os veículos da empresa ficar registrando abastecimento, manutenção, esse tipo de coisa e manter organizado os gastos e depois com relatórios você consegue ver os gastos que você tem, né? Ele dá controle de média, o consumo do carro, etc. É Drivo o nome dele. Eu não estou recebendo nenhum tipo de propaganda, patrocínio dele nem nada. Eu só estou falando porque eu uso ele há anos e eu tenho a versão Pro dele que eu acho que é uns R$ 6 por ano, não lembro. E eu acho muito bom ele, tá? Então aqui eu quero só mostrar para vocês a época que eu coloquei o Militech, que faz uns 3 para 4 anos, eu coloquei o Militech e vou mostrar para vocês como mudou o consumo depois, porque eu tenho todos os registros do meu carro, que é o Up TSI, desde zero até agora com 41 mil quilômetros. Então, só mostrando rapidinho aqui o aplicativo, se você clicar aqui no mais, tu consegue preencher abastecimento, despesas, serviços, rotas que tu vai fazer, entrada de dinheiro, caso for Uber ou alguma coisa assim, checklists e relembretes, né? E aqui eu sempre vou botando o combustível que eu vou colocando e outros tipos de gastos que eu tive com o carro, tá? Então vamos lá. Aqui eu estou transmitindo meu celular aqui pro computador, por isso que estou mostrando dessa forma. Deixa eu mostrar aqui ó, desde 0 km, quando eu peguei o carro na concessionária. Aqui ó, peguei o carro, daí aqui eu já coloquei o seguro na época, os impostos que eu paguei e o abastecimento que foi feito aqui ó, com 163 quilômetros o carro tava quando eu abasteci ele. A partir disso eu botei todos os meus gastos, tudo que eu coloquei nele, então depois tu consegue ter relatórios, tu percebe o tanto que a gente gasta com o carro, é absurdo, tá? Esse carro aqui eu comprei ele em 2018 e eu já gastei 33 mil nele. E isso aqui é só gastos com o carro, isso aqui não é juros, parcela, não. Isso aqui foi gasto nesse tempo todo, desde o dia 9/3/2018 até hoje. Isso é combustível, seguro, todo tipo de gasto, assim, ó, até lavação com carro eu botei no começo, depois eu acabei nem colocando. Na verdade, tem até coisas que eu acabei não colocando que poderia estar aí, tá? Então esse aqui é o gasto que eu tive com o carro esse tempo todo, por dia, por quilômetro, e aqui a gente consegue ver o quanto que eu gastei com combustível efetivamente, né? E as médias aqui, ele é um aplicativo bem completo, tá? Então aqui eu vou mostrar agora a média dele, na época que, ó, que eu tinha colocado o Militech nele, cerca de 8 mil quilômetros, eu fiz a primeira manutenção nele, que seria a revisão, né?
que é recomendado a cada 10, eu faço a cada 8. Então, aqui eu fiz a revisão dele. Então, antes da revisão, ele estava fazendo uma média aqui, ele até fez uma média de 14. Aqui antes, ele fez uma média de 12,95. Então, a média varia um pouco se tu pega estrada ou não, mas essa aqui provavelmente é a média na cidade. Era uma média boa pro carro que era, né? Mas eu achava que podia melhorar ainda. Então, aqui foi feita a revisão. Depois da revisão, teve algumas médias na base dos 13, ó, 13,09, 10,43 no etanol. A média não era tão ruim, tá? Joga avisando. O aplicativo ele dá a média sempre que tu completa o tanque, então não é todos os registros aqui que vão ter a média certa. Ele repete a média anterior se tu não completou o tanque. E aqui na casa dos 13,98, 13,08, 13,29, beleza, chegou de novo mais um ano, impostos, e aqui ó, aos 12.280 eu coloquei o Militec, na época era aquela embalagem antiga, coloquei aqui ó, 12.280 km. Próximo abastecimento, 15,24 de média, na V-Power. Aí beleza, pode até dizer, foi uma viagem e tal. Confesso que eu não lembro, mas vamos ver os próximos aqui, ó. Próxima média, 14,44. Próxima média, 15,54. Próxima média, 14,7. Próxima média, 14,7 de novo. Aqui eu não completei o tanque. Só aqui, ó, completei o tanque de novo. 14,95 na V-Power. Aqui já é 3.000 km depois. Vamos lá, 16,75 aqui. Foi um abastecimento bem pouco. Eu completei o tanque, aí depois eu andei um pouco com ele, eu completei de novo porque eu ia fazer uma viagem, né? Então, deu essa média aqui de 16,75. E essa aqui foi a viagem de volta daí, né? Essa aqui foi a viagem da ida, é subida, né? A ida eu fui para Gramado, aqui de Blumenau para Gramado é subida. E na volta eu fiz essa média ainda botando a gasolina num posto bem estranho, sem nenhum tipo de bandeira, gasolina normal, comum, fiz 17,3, que foi uma viagem. Então a média, depois que eu peguei e botei o Militec, melhorou muito, tá? Foram vários abastecimentos comprovando que ele aumentou. Ele aumentou a média de 1,5 km a mais por litro, depois que eu coloquei. Aqui eu tenho até os registros, se quiser dar para visualizar aqui, ó, o abastecimento, a data que foi 2019. Eu fiz 846 km com um tanque. Eu abasteci esse tanque aqui antes de chegar na reserva, eu podia chegar ainda a 900 km com o tanque, mas não fiquei com receio de pegar uma estrada sem imposto, daí eu abasteci quando completei o tanque, né? Isso aqui foi para mostrar para vocês, pessoal, só um registro que eu tenho um histórico, então eu tenho como comprovar que realmente depois que eu coloquei o Militec melhorou a média. Pode ser que foi o amaciamento do motor, o carro estava com 12.000 km, pode ser que estava amaciando ainda o motor e melhorou a média por isso, mas para mim foi instantâneo. Eu botei Militec e começou a melhorar a média bastante, tá? E isso durou muito. Agora com 41.000 quilômetros eu tô colocando de novo porque eu percebi que a média do carro piorou, tá? Os últimos abastecimentos ficou bem ruim, tá? Fiquei até meio preocupado com algum problema no carro. A dar uma estudada aí no que fazer com o carro para melhorar a média de novo. Com 41.000 quilômetros e 538, coloquei Militec ontem, né, como eu mostrei na parte da gravação ali, e agora eu vou acompanhar de novo também a média que vai estar com o carro, né? Mas veja, eu botei também um aditivo de combustível, né, de posto mesmo, não é nenhuma marca específica. Eu fui lá no posto, comprei, botei gasolina aditivada e ainda botei um aditivo para fazer uma limpeza ali no sistema de combustível, né? Mas veja as médias anteriores. Olha só, V-Power fez 12,55. Ele até me avisou aqui, ó, que eu completei 100 abastecimentos no aplicativo. 12,55. Isso aqui foi dia 28 de dezembro, quando eu completei o tanque, tá? O mês de dezembro, eu não tava de férias, mas assim, é uma época onde já não tem escola, tu pega bem menos trânsito para ir pro trabalho, e fiz essa média. Então, assim, tava estranho para mim, tá? Eu cheguei a fazer quase 900 km já uma vez com o tanque, numa viagem, e esse aqui fez 596. Então, foi ali que eu percebi que estava meio estranho o consumo do carro, né? Então, eu pensei melhor e fui atrás disso para resolver, né? O consumo já tava antes na casa dos 13 e agora chegou no... Aqui eu fiz até uma revisão, ó.
Velas de ignição aos 40 mil, eu troquei as velas, foi trocado o óleo, tudo, sempre óleo original do carro, tudo certinho, os filtros, tudo certinho foi feito e a média ficou baixa ainda, tá? Mesmo com tudo nos conformes. Depois eu completei de novo na Petrobras aqui, com gasolina comum. Eu não tenho a média porque eu não completei o tanque depois. O próximo abastecimento eu só coloquei R$ 50 para justamente botar o aditivo junto. Mas aqui, ó, eu já adianto para vocês, esse abastecimento aqui eu fiz só 617 km. E esse daqui foi nas minhas férias, tá? Esse abastecimento aqui foi nas minhas férias. Eu peguei BR sem trânsito nenhum, peguei bastante BR sem trânsito. Era para ter tido uma média muito boa aqui, tá? E pelos meus cálculos ia dar 12 e pouco, 13. Então aí eu comprovei que realmente estava estranho o carro. Então resolvi botar de novo o Militech para ver se vai dar tudo certo. Então, só para mostrar para vocês aqui, queria mostrar o aplicativo aí, uma dica para quem quiser se organizar com o carro e mostrando também que a experiência que eu tive e a forma que eu comprovei que para mim ele funciona, tá? Isso aqui eu tô falando só do consumo, sem falar a parte de proteção do motor, esse tipo de coisa. E pessoal, se puder dar um like e se inscrever, eu agradeço. Valeu!